Fala galera, me chamo Jonathan Fernandes, está no plataforma de número 283. Estou aqui com Gabriele Botário, mais uma jornalista. Vocês sabem que eu gosto muito de trazer pessoas da área da comunicação, gosto muito de trazer pessoas para ouvir histórias delas na comunicação, porque eu sou um aventureiro da comunicação também, trabalho com isso já há 7 anos e estou com ela, Gabriele Botário. Conheci o trabalho dela há pouco tempo, mas já admiro muito. E, Gabi, se apresente, fale quem você é, para quem não te conhece, e muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço o convite. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Gabriele Botário, eu tenho 24 anos. Sou estudante de jornalismo, mas já atuo na área há uns 3 anos. Sou jornalista esportiva e tô focada um pouco mais no futebol feminino, mas tô aí também escrevendo, participando de tudo que puder sobre esporte. Da hora. Você tá em que período da faculdade? Eu estou no 4º semestre, mas olha, tá difícil. Imagino. Cara, vamos lá. O Plataforma ele é um programa que eu criei para ouvir histórias, né? Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, gosto de ouvir histórias das pessoas. Isso me enriquece muito. E eu queria ouvir um pouco da tua, né? Onde nasceu, onde viveu a infância, o que gostava de fazer, até o período que chegou a se interessar por jornalismo, né? Aí na medida que você for contando sua história, se tiver alguma coisa que eu queira aprofundar, te interrompe e a gente aprofunda, pode ser? Claro, pode ser, sem problemas. Eu nasci em Tremembé, interior de São Paulo, é bem longe, assim, bem longe pra quem tá em São Paulo, capital, né? Mas sou filha de 2 pessoas muito jovens, meu pai e minha mãe me tiveram com 21 anos de idade, então eu cresci ali num meio que basicamente meus pais aprenderam também com a gente, né? Eu tenho um irmão mais velho, que ele não é filho do meu pai, mas a gente acabou aprendendo ali como crianças cuidando de crianças, basicamente. A gente morava, na verdade, em Taubaté. Eu passei a minha infância inteirinha lá. Meus pais, eles sempre trabalharam muito, então eu sempre cresci rodeada dos meus primos. Eu tenho primos gêmeos da minha idade, então a gente viveu junto, assim, toda a vida mesmo. A gente cresceu, estudou junto, se formou junto. E eu sempre fui muito falante, meu Deus do céu. Muito, assim, muito mesmo. O meu pai, ele sempre foi nas reuniões de escola e sempre falavam: ela é boa, mas ela fala muito. Então eu acho que já estava um pouco predestinada para comunicação. Sempre gostei também de entrevistar as pessoas, apesar de ser uma coisa que eu não imaginava que eu ia trabalhar. E no final das contas eu sempre gostei muito de esporte, obviamente. Meu pai, ele é jogador de várzea, mas ele sempre esteve presente nessa área. E eles não gostavam, né? Obviamente que eu gostasse um pouco de esporte, mas no final das contas eu ia escondida na sala e ficava lá tranquila na sala, assistindo futebol, vendo tudo certinho. Aprendi sozinha porque eles não quiseram me ensinar. E no final das contas me apaixonei muito pelo futebol, pelo esporte. E o futebol feminino veio um pouquinho mais tarde na minha vida, mas assisti a Copa de 2019 na escola. Eu tava me formando e fiquei, obviamente, muito decepcionada com a eliminação do Brasil. Mas acabei acompanhando isso tudo mesmo na escola, e depois que eu saí da escola eu fui trabalhar com relações públicas. Eu comecei a faculdade depois que eu saí, mesmo com 18 anos. O meu foco era o esporte, 100%. Sempre foi. Mas eu não queria ser jornalista porque eu tinha medo de ser um pouco parcial nas minhas informações. Eu sempre fui muito doente pelo meu time, então eu tinha medo de não ser uma boa profissional. Eu acabei tentando ir pelo meio ali interno, né, de assessoria de imprensa, de comunicação. E no final das contas não deu muito certo. Deu a pandemia, foi uma época bem difícil acho que para todo mundo, eu acredito. E eu tranquei a faculdade e passei um tempo pensando na vida, só que me deu um start de eu preciso voltar pro esporte, eu preciso do esporte na minha vida. E aí eu comecei jornalismo. Foi tudo muito rápido, obviamente, porque depois que eu comecei jornalismo, eu comecei a procurar coisas aqui em São Paulo e passou 6 meses, eu vim morar em São Paulo e desde então é essa loucura de esporte. Ora, essa coisa da imparcialidade foi algo que eu sempre ouvi, assim, no meio escolar também, né? Porque tinha uma menina que estudava comigo no 3º ano que ela queria ser jornalista, mais especificamente repórter, né? Eu não sei se eu te falei, eu sou do Acre, né? Sou de Rio Branco. Tem uma repórter aqui de Rio Branco muito famosa na área criminal, né? Que ela sempre cobriu os crimes que aconteciam aqui. O nome dela é Lenilda Cavalcante, uma repórter número 1, assim. E as meninas se espelhavam muito nela, assim, né?
Não só as meninas, né, os rapazes também. E aí a gente falava muito sobre essa coisa de ser imparcial, e aí entra nesse fator que você acabou de falar, né, de ser apaixonado pelo clube de coração. Eu sou muito também apaixonado pelo São Paulo Futebol Clube. E eu acho que eu não conseguiria, assim, não é nem que eu não conseguiria ser imparcial para, por exemplo, elogiar um outro time. Isso aí eu faço sem trabalhar com isso mesmo. Eu consigo ver a beleza no outro time, eu consigo ser crítico o suficiente para dizer que meu time jogou mal, que isso é muito, né? Isso acontece com uma certa frequência, o São Paulo jogar mal. Então, mas como é que você lidou com isso, velho? Tipo, trabalhando no meio esportivo, né? Com essa imparcialidade, com essa coisa, com essa paixão pelo time, algo que você tá lidando bem ou ainda tem dificuldade de lidar? Como é que funciona na prática, no seu dia a dia? Eu acredito que com o tempo a gente vai pegando uma certa maturidade para trabalhar com outros times. Então acaba que você tem que fazer aquilo independente se você quer ou não. No meu dia a dia eu escrevo sobre todos os times, então eu preciso ter aquela imparcialidade. É lógico, meu coração sempre vai bater muito mais forte pelo meu time, sempre vou ficar totalmente ali um pouco mais animada de falar. Mas é lógico que você tendo aquela convivência, você tendo o dia a dia, acaba sendo uma coisa normal. Então, muitas das vezes as pessoas perguntam, tipo, pô, você tá assistindo jogo de tal time, mas e o seu? Eu falo, gente, eu não sei, eu estou trabalhando para esse time. Então, acredito que é isso, é muito do dia a dia mesmo. Eu acabei tendo a oportunidade de cobrir outra equipe, então eu gosto de cobrir essa equipe, eu sou setorista do Corinthians, e pra mim é muito fácil, porque eu conheço a história do Corinthians feminino, eu sempre tô ali no dia a dia, muito antes de ter esse próprio emprego que é no Portal IG, eu acabei tendo oportunidades em outros lugares também de falar sobre outros times, e obviamente o Corinthians sempre estava ali no patamar mais alto, porque era a melhor equipe da América. Então, eu não tive dificuldade de falar sobre elas, não tenho dificuldade nenhuma, e eu gosto muito de estar inserido, gosto muito da torcida. Todo mundo ali sabe que eu não sou do time, mas eles me respeitam muito, eles me ajudam muito, e eu acredito que é isso, sabe? Eu sempre brinco que, independente do meu time ou não, eu sempre vou estar torcendo pelo futebol. É um pouco estranho, porque quando eu cheguei foi muito difícil. Foi ver o meu time e não gritar e não estar na torcida, era horrível, era muito ruim. Mas você acaba sendo muito profissional, e eu acho que nesses 3 anos de caminhada que eu tô aqui no esporte, acredito que isso tenha mudado muito. No começo, realmente, você acaba ficando um pouco mais, meu Deus, como que eu posso me portar de um jeito que eu não vou ser massacrada por ninguém? Mas é isso, depois acaba se tornando até natural demais. Imagino, cara. Eu vou trazer isso pro contexto mais regional meu, né? Além de ser São Paulo doente, eu torço pro time daqui da minha cidade, né? Que é o Atlético Acreano. E aí eu vou pra estádio, né? Eu torço, eu xingo, enfim. É o único time, na verdade, que eu consigo ir pro estádio, né? Eu não consigo ver o Morumbi ver o São Paulo, mas eu consigo ver o Galo, que é o Atlético Acreano aqui da minha cidade. E aí tem os times que vão pra Série D, né? Vão jogar a Copa do Brasil, enfim. E eu acabo torcendo por esses times, né? Porque são do Acre, são de Rio Branco, estão representando a gente, né? Estão colocando o nome do nosso estado lá. Mas eu torço ali, internamente, né? Quando perde, eu vou zoar, obviamente. Eu vou zoar, eu vou dizer que é ruim, eu vou dizer que não deveria estar lá, tudo mais. E tem uma coisa da relação humana, né, cara? Você tá o seu dia a dia trabalhando com aquelas pessoas. Deixa de ser um time estritamente, né? Deixa de ser uma coisa inanimada. Começa a ter sentido, porque tem as pessoas que trabalham no dia a dia, né? Tem o cara que faz o café, tem o fisioterapeuta, tem o massagista, e tudo são pessoas, né? Tudo são trabalhadores. Exatamente. Eu tenho esse carinho muito grande pelo Corinthians, pelas meninas do Corinthians, porque eu sempre fui muito bem tratada. Independente se foi a torcida, se foi a própria imprensa, que hoje eu tenho amizades incríveis na imprensa, amizades que eu realmente trago pro meu dia a dia, que sabem da minha vida. Então, eu acabo tendo esse carinho. E as meninas são maravilhosas, elas sempre estão ali conversando com a gente. Sim, óbvio, quando acaba perdendo, quando acaba tendo algum problema, a gente acaba mexendo um pouco na ferida, mas é o nosso trabalho. Só que as meninas nunca deixaram de tratar a gente bem, nunca deixaram a gente ali na mão, e acredito que isso sempre foi muito importante para a relação humana. A gente brinca também que fala, meu Deus, elas são pessoas normais. E é estranho porque você acaba comparando no futebol masculino, que parece uma bolha totalmente diferente, mas ali no feminino a gente consegue ter um acesso, uma amizade. Então
Então, eu acabei tendo esse amor humano pelas jogadoras. Eu acho que, apesar do meu time também estar jogando ali, tá sempre junto, acredito que seja difícil eu não conseguir torcer para outras equipes também, porque tem a questão também da evolução, né? A gente não pode esquecer disso, mas é basicamente isso. As meninas são incríveis. O futebol feminino ainda tá essa coisa, né, cara, de evolução no Brasil. Eu lembro, há muito tempo atrás, na época que o Twitter ainda era Twitter, eu lembro de ter uma menina que ela colocava lá na bio lá do Twitter dela, que ela era São Paulina no masculino e corintiana no feminino, né? Eu achei aquilo muito engraçado na época, né? Falei, caramba, faz sentido, porque eu também tem um carinho muito grande pelo Corinthians feminino, que é bizarro, né? Porque o Corinthians masculino é rival do meu time, assim. Então, eu tinha um carinho muito grande porque eu gostava de ver as meninas jogar, gosto de ver as meninas jogar, gosto de ver como o Corinthians trata o futebol feminino. Então, eu acabava vendo mais jogos do Corinthians feminino do que do São Paulo feminino. Na época, o técnico era o que comanda o Corinthians hoje. Como é que é o nome dele? Esqueci agora. O Arthur Elias? O Arthur Elias. Não, o Arthur Elias tá na seleção, né? O Lucas Piscinato. O Lucas Piscinato era o técnico de São Paulo feminino na época. Ainda tem esse outro fator, né? De que o futebol feminino ainda não tá no patamar que a gente pode dividir as torcidas, digamos assim, embora seja natural que se você é corintiano, você vai apoiar o seu time feminino, se você é santista, vai apoiar o feminino do Santos, natural isso. Mas eu queria que você contasse um pouco pra gente, já que a gente entrou nesse assunto, você que trabalha, né, no dia a dia com futebol feminino, como é que você enxerga, né, assim, o futebol feminino ainda tem muita resistência, como é que funciona na prática mesmo no jogo, né, porque a gente vê muito preconceito na internet, mas a gente sempre vê torcida na arquibancada, então é uma coisa que meio que antagônica, né? Como é que você que tá perto cobrindo os times, né? Como é que a imprensa lidar com a relação, né, da cobertura? Como é que é o dia a dia cobrindo o futebol feminino? Olha, assim, o dia a dia profissionalmente é um dia a dia bem atípico, assim, sabe? A gente que trabalha mesmo 100% com todas as notícias do futebol feminino, tanto nacional como internacional. Eu que sou um pouco mais focada no Corinthians, acabo tendo um pouco mais facilidade de trabalhar, porque o Corinthians sempre tem notícia. O Corinthians sempre dá com alguma coisa na mídia, as jogadoras sempre estão postando, então eu pelo menos consigo ter uma facilidade. Eu vejo até pelo meu próprio ambiente de trabalho que muitos outros times ainda não têm esse apoio, não têm essa vontade, sabe, de tratar o feminino como uma modalidade séria. E acredito que o Corinthians tenha crescido por isso. Você estava falando sobre o Corinthians ter se destacado. O Corinthians sempre levou o nome tanto do futebol feminino como do Brasil e pro mundo. Então, ter participado da Copa das Campeãs foi incrível, foi maravilhoso. Acho que eu me emocionei muito porque eu tava vendo um time brasileiro que realmente leva a sério a modalidade, tá num patamar jogando contra o Arsenal. Então, assim, foi incrível. Mas acredito que ainda exista muita resistência, sim. Hoje a gente vê, obviamente, um aumento de torcida, mas não são todos os clubes. Eu, como estou inserida muito no dia a dia do Corinthians, vejo muita gente indo assistir, a fiel torcida, fiel fazendinha, então assim, tá todo mundo lá, todos os jogos, se puder, mas é lógico, também tem a questão de horários. Vou contar uma experiência recente. Segunda-feira agora teve jogo do Corinthians, segunda-feira, 9 horas da noite, na Neoquímica Arena. Você não espera a torcida pra um jogo desse, pelo menos não uma torcida de final de campeonato, que bate 45 mil pessoas. Não, você espera, 5 mil pessoas, 3 mil pessoas, porque é um horário ruim, é uma coisa, é bem difícil pra modalidade colocar um jogo 9 horas da noite numa segunda-feira que é o dia que a gente brinca que é o pior dia de São Paulo, assim, porque tá todo mundo trabalhando, tá todo mundo fazendo as suas coisas, o metrô sempre tá lotado, mas teve torcida, foi muito legal. É sempre importante ter esse apoio, mas ainda é muito difícil, é uma resistência muito grande. Lembrando que no dia anterior, 43 mil pessoas estavam assistindo Corinthians e Flamengo. É bem complicado, sabe? É uma resistência que ainda existe, mas é lógico que quando tem final, quando tem as coisas mais importantes que o pessoal fala, sempre tá cheio. E não só a torcida, a imprensa também. Então, o meu dia a dia é muito bom na imprensa. Eu gosto muito, eu sempre tô ali rodeada do pessoal do Corinthians, porque o Corinthians, a gente tem que falar que é uma potência, sim. Independente se for o seu time ou não for o seu time, a gente tem que falar do Corinthians. E elas sempre estão muito empenhadas, a imprensa sempre tem muita segmentada, então todos os jogos estão lá. E eu não vejo isso dos outros times. Eu já cobri São Paulo, já
tentei cobrir um pouco do Palmeiras também, por conta de oportunidades que eu tive. E no final das contas, você não vê torcida, você não vê imprensa. Ainda existe muita resistência por meio desses times grandes também. O Santos, acredito que também eu não consigo ter um acesso tão grande, porque é lá em Santos, mas eu acabo tendo, olha aí, uma percepção que também não exista tanto, apesar de ser um time histórico. O São José, que já foi um time maravilhoso, já foi até para Mundial, hoje não consegue participar da série Campeonato Paulista, não está no Campeonato Paulista. Então, assim, falta muito, ainda falta muito, e acredito que o próximo ano vai decidir o que é o futebol feminino no Brasil. Se realmente vai ser uma coisa importante para o mundo do esporte, ou se realmente vai ser só um ano de Copa, que todo mundo vai se animar, todo mundo vai torcer pro Brasil, e depois eles vão esquecer disso. Eu acredito e espero que seja uma evolução. Eu vejo muita coisa evoluindo, tanto na CBF como na própria Federação Paulista, que é o que eu tenho mais acesso, mas eu ainda acho que falta muito o futebol feminino evoluir, e eu espero que evolua, de verdade. Eu espero que não seja só nós que façamos essa parte dessa evolução, mas que outras pessoas possam agregar cada vez mais e trazer esse esporte, essa modalidade maravilhosa, que é incrível. Não é igual o masculino, a gente compara muito, mas é verdade, não é igual ao masculino, é muito melhor. E assim, isso que você mencionou da CBF, o lance do trabalho de base também, né, velho? É muito importante que as meninas tenham base, né? Porque, inclusive aqui na Federação Acreana de Futebol, ele vai ter esse ano o campeonato de base feminino, que não tinha, só tinha até o sub-20, se eu não me engano, só tinha sub-20 e o profissional. Agora vai ter sub-15, vai ter sub-17, vai ter, se eu não me engano, até sub-13 feminino vai ter. Meninas que querem jogar futebol e não tem onde jogar, né? Isso acontece muito. Eu não sei com quem foi que eu gravei que falou isso. Muitas meninas querem jogar futebol e não tem onde jogar, né? Não tem oportunidade, não tem escolinha para meninas, né? E isso atrasa muito o desempenho, atrasa o rendimento, atrasa para todo mundo, né? É difícil, né? Se não tiver um trabalho de base. E eu acho que a própria CBF dando essa notoriedade, essa representatividade também, os clubes têm que entender, né? Também o papel dos clubes, né? O clube tem que entender declarações como a do BAP, por exemplo, do Flamengo, que não agregam em nada, né? Tipo, a forma que o Flamengo lidar com o futebol feminino, e não só com o futebol feminino, mas com o futebol de base masculino também, é vexatória, assim, para um time que representa o maior time da América do Sul, né, atualmente. Então, assim, é vexatório como eles lidam com o futebol feminino, porque é uma coisa que iria agregar muito mais marca e também exemplo, né? Para dar exemplo para outra. Olha como o Flamengo tem sido exemplo na gestão do futebol feminino. Olha como o Flamengo tem sido referência. Olha como o Flamengo, além de ser uma potência no masculino, tem também sendo uma potência no feminino. É o que a gente vê na Europa, por exemplo, com o Barcelona, com o Manchester City agora. Então eu acho que falta de todos os lados essa atenção, né? Entender que o futebol feminino já é uma realidade, cara. Ele ainda tá muito longe de ser a realidade que a gente quer, né? Mas ele já é uma realidade, ele já existe, ele não tá mais querendo espaço para existir, ele já existe. Agora a gente tem que fazer com que essa coisa que existe, né, ter protagonismo, né? Exatamente. Eu acho que a partir do momento que a gente tem uma CBF que parece estar um pouco mais empenhada no futebol feminino, a gente tem que aproveitar. E acho que como um papel de jornalista, nesse meio, acredito que a minha obrigação é cobrar também. Então hoje eu vejo muita evolução na CBF, diferentemente de quando eu comecei. Obviamente, eu comecei como uma torcedora apenas, mas o Brasil teve uma evolução muito grande. Copa de 23, ali tinha muita gente no meio, coisa que não aconteceu em 2019. 2019, se eu não me engano, foram 5 ou 6 pessoas da comissão técnica, e depois, 2023, a comissão técnica inteira foi viajar, teve suporte. Obviamente, não foi um ano muito bom pro Brasil, mas agora na Copa de 2027 eu espero muita coisa importante. Eu espero mesmo, de verdade, no fundo do meu coração, que a CBF não esteja falando da boca pra fora, porque muitos projetos foram iniciados. E assim, hoje a gente tem essa questão também do clube. O clube acaba sendo muito difícil você não conseguir o suporte do clube porque o clube não acha vantajoso financeiramente. Lógico, precisa de dinheiro para investir. Você não consegue investir no futebol feminino se você não tiver dinheiro. E acredito que o investimento só venha com resultados. Isso a gente pode falar diretamente pelo Palmeiras. Palmeiras que que voltou com a atividade do feminino em 2019 só porque a Conmebol falou que era necessário para jogar Libertadores. Então, assim, elas foram obrigadas a voltar. Elas foram obrigadas a ativar a modalidade. E depois elas viram que o fruto tá
rendendo. Ganharam 2 paulistas seguidos, ganharam Copa do Brasil, trouxeram uma técnica incrível que é a Rosana, e coisa que o Flamengo perdeu. Então eu acho que sim, os clubes precisam estar um pouco mais atentos, precisam entender que realmente o investimento precisa ser feito para dar fruto. A gente sabe que não é igual ao masculino. Masculino você investe todo o seu dinheiro possível e depois você vê o resultado. Lá no feminino você precisa de resultado para você investir. Então assim, é muito difícil, é muito complicado. E quando você fala de base, a gente tem que falar que a base carioca do futebol feminino é a melhor. A gente vê nas copinhas que existem, fazem no final do ano, as copinhas femininas, o domínio do futebol carioca de base feminino é incrível, é impecável. Inúmeras jogadoras vêm pro futebol paulista depois que elas são profissionais, obviamente para times que sempre estão lutando no topo da tabela. Mas a gente tem que lembrar que a base é literalmente tudo. Então você tem muitas jogadoras muito importantes, com nomes incríveis, que jogaram na base e agora estão no profissional. Eu posso dizer até a própria Johnson, que ela não é de São Paulo, ela é de Londrina. Então, assim, tem outras bases também, sabe? Tem outros lugares. Quando a gente fala também do futebol carioca, a gente tem inúmeras pessoas. A Angelina, meu Deus do céu, acho que eu nem preciso falar tanto da Angelina, hoje tá na seleção, é uma jogadora incrível, mas ela veio do futebol carioca. A gente tem a Tarciane também, que foi uma das maiores vendas do futebol feminino, era do Corinthians. Então a gente tem que lembrar disso, sabe? O futebol de base do carioca é muito bom, é muito incrível. E a gente também pode falar um pouquinho do paulista. Acredito que a Dudinha hoje seja estratosfera absurda. Hoje ela é incrível, ela tá no San Diego Waves, ela tem, sei lá, 20 anos, 22. Não vou lembrar aqui certinho, mas é uma jogadora que veio do São Paulo, é uma jogadora de base muito importante, e ela faz diferença na seleção brasileira agora, já ganhou Copa América, então a gente tem que realmente investir na base, a gente tem que ter esse olhar voltado pro Sub-20, pro Sub-17. Recentemente fizeram uma venda estratosférica também da Giovana, que é da seleção Sub-17, agora tá no Sub-20, só que ela só tem 17 anos. Baita promessa, né? Uma promessa gigantesca, e assim, eu acho que poucas pessoas sabem dessa história, acredito que as pessoas que conhecem o futebol feminino conseguem lembrar, mas ela chegou no Botafogo em 2020, não sei, ela tinha só 13 anos, e o John Textor foi a pessoa que mudou a vida dela, porque ele falou, a gente não tem base pro feminino, você com 13 anos aqui no Botafogo, infelizmente não vai ter frutos, vai ter que jogar com os meninos, não pode competir, mas eu tenho uma oportunidade pra você nos Estados Unidos, você pode fazer isso. E hoje a jogadora do Lyon é uma jogadora que infelizmente não está atuando porque tá machucada, mas é uma jogadora que teve aí o seu caminho traçado por um cara que é 100% futebol masculino, a gente sabe disso, e hoje ela é uma promessa pro futebol brasileiro, então da base também, ela teve uma oportunidade, e quando a gente vê agora que o futebol feminino vai com base desde dos 13 anos até o profissional, é incrível. Acaba sendo um processo, uma evolução muito grande no futebol feminino. Com certeza, mano. Base é tudo, né? O próprio nome já diz, né? É uma base realmente para todo e qualquer jogador. Eu tô com uma expectativa muito grande para a Copa do Mundo do ano que vem, Copa do Mundo feminina, até mais do que a masculina, viu? Para ser bem sincero, assim, que pelo que a nossa seleção brasileira tem jogado, a masculina, né? Não tem me dado muito desejo de assistir, não. Mais a feminina do ano que vem, por ser no Brasil e possivelmente por ser a última da Marta, né, tem me despertado um desejo de querer estar lá, velho, em algum jogo, sei lá, fazer umas economias aqui pra ir com a minha esposa assistir pelo menos um jogo da seleção brasileira. E eu queria que você desse a sua perspectiva, né, sobre a Copa do Mundo do ano que vem. Como é que você acha que a seleção brasileira chega para essa Copa do Mundo? Você acha que tem condições de a gente conseguir esse título que é tão desejado, né, tão buscado pela nossa seleção? E eu acredito que um título mundial para a seleção feminina mudaria muito. A gente colheria bons frutos disso, na verdade, né? E assim, uma coisa também que eu acho engraçado, né? Quando chega a Copa do Mundo feminina, todo mundo que gosta de futebol assiste, né? Todo mundo que gosta de futebol acompanha. Dá pra ver isso, é expressivamente notório nas arquibancadas e também na galera que cobre o futebol. Até aqueles babacas que estão lá pra xingar,
eles estão dando audiência, né? Então, o que você acha nesses dois sentidos, né? Como é que chega a seleção brasileira feminina? Você acha que a gente tem chances, né? Pelo time que o Arthur Elias vem treinando, você acha que a gente, pela geração também, né, de jogadoras, tem jogadoras muito boas, com um patamar assim, incrível. E a segunda pergunta, o que você acha que isso pode mudar, né? Essa com a Copa do Mundo, assim, no Brasil, o que você acha que isso pode mudar para a modalidade? Olha, a minha expectativa da Copa do Mundo Feminina é absurda, porque eu acho que todo dia eu acordo pensando nisso e eu vou dormir pensando nisso. É a grande oportunidade, acho que, da vida do jornalista esportivo que tá nesse meio há muito tempo, então eu consigo me incluir nessa. São as melhores coisas que eu quero pro Brasil. Obviamente, eu quero muito que o Brasil ganhe. Eu acho que as chances são muito reais. A gente tem um retrospecto muito bom com o Arthur Elias, apesar dos últimos jogos terem sido um pouco desastrosos, acredito eu. Eu não gostei nem um pouquinho dos resultados, mas acredito que aquilo foi só um teste mesmo e o Brasil precisa testar nesse momento. O Brasil precisa estar ali falando com outras jogadoras, tendo outras oportunidades para ver realmente o que vai dar certo ali 100%. Então eu acho que sim, o Brasil chega com uma chance absurda dentro de casa. E eu acho que os deuses do futebol, como a gente sempre brinca, podem aí abençoar a Marta, quem sabe, para a última Copa. Eu espero muito, eu torço muito, oro muito por isso, porque ela merece, ela é uma pessoa que a gente brinca que ela pavimentou o chão pra gente correr. Então, não só os jornalistas até, mas as próprias jogadoras que estão com ela, sempre que a gente vai perguntar, a gente fala da Marta pras jogadoras e elas falam, meu Deus, ela é a base da seleção, ela é a base do futebol feminino. Então, muita gente só tá ali por conta dela, muita gente se inspirou demais nela e está sempre em contato e tá sempre ali falando, pô, você mudou minha vida, você fez história, você tá fazendo história, porque a gente sabe que ela já tá com quase 40 anos e tá jogando futebol ali de muita qualidade. E acho que a Copa América trouxe isso também. A conquista da Copa América mostrou que o Brasil realmente é um Brasil diferente da Pia, é um Brasil que tem uma identidade totalmente diferente e o Arthur Elias, ele tá mais do que preparado para erguer esse caneco, pra gente ter essa oportunidade e o Brasil vai arrasar. E eu acredito que sim, vai ter uma evolução muito grande depois disso. A gente sabe que em grandes torneios, em grandes competições, obviamente, a mídia acaba, né, aproveitando da situação e ganhando esse hype e acaba deixando ali quem está há muito tempo de fora, mas acredito que essa Copa do Mundo vai trazer frutos tanto para a imprensa que já está aqui, posso me incluir nesse meio, como no futebol mesmo feminino. Cresceu muito a oportunidade de você ver o seu jogo, ver o seu time jogando em estádios grandes, que é o caso do Corinthians, é o caso do Palmeiras, é o caso até do próprio São Paulo, que teve uma resistência muito grande para jogar dentro do Morumbi. As Sereias da Vila, que a gente sempre fala, o Santos sempre deixou muito bem claro ali que jogar na Vila é um desejo das meninas e vai cumprir isso, então a gente sempre vê jogos na Vila, mas acredito que vai mudar assim 100% para todo mundo. Eu acho que todo mundo vai colher esses frutos. Eu acredito que vai mudar muito, o futebol feminino vai ser bem visto e aquelas pessoas que, como você disse, que estão ali só para criticar, vão ter que criticar, independente se a gente estiver fazendo um bom trabalho ou não, porque isso é a percepção deles. Infelizmente, a gente tem pessoas assim, dividindo o mundo com pessoas assim, mas a gente não pode ligar muito pra isso, não, porque na hora de assistir, todo mundo vai assistir, todo mundo vai torcer, e o Brasil vai ser campeão da Copa do Mundo de 2027, se Deus quiser. É isso. Cara, outra coisa interessante também, a gente tá falando de Copa do Mundo e os efeitos que isso pode acontecer, e vale lembrar também que a gente já evoluiu em muitos sentidos, né? Hoje a gente tem programas esportivos dedicados somente ao futebol feminino. Algo que era impensável, velho. Né? A ESPN tem um Mina de Passes, né? Que fala da rodada do Brasileirão Feminino, de outros jogos também, de outras competições também. O canal Gold também tem um mapa das minas, né? Com o Rafael Alves lá. Grande abraço pra ele. Que cobre, que faz também a cobertura só do futebol feminino. O canal Gold também transmite a Superliga inglesa, né, o campeonato italiano também, feminino, então isso, da WSL também, então isso é muito importante, a gente vê programas dedicados somente ao futebol feminino, e eu acho que isso também é uma outra coisa que vai mudar, assim, né, seria muito
interessante que a Globo, né, principal emissora do país, desse um horário da sua grade para isso, né, para incentivar, né, ou outras emissoras ou outros canais que vão cobrir, que cobrem o futebol feminino, né, um horário que fale somente do futebol feminino, né, que não seja aquela notinha de rodapé, né, que fala, vamos ver os gols do Fantástico, aí tem os gols lá do futebol feminino no final, mas que seja dedicado mesmo a falar de tática, de técnica, de jogadoras, de erros, de acertos, né? Eu acho que isso também é importante até para a menina que tá ali lá na sua casa com o sonho de ser jogadora de futebol, observar que ela tem lugar também, né? Tem pessoas falando da modalidade que ela quer, né? Que não é uma coisa que tá ali de rascunho, que tá ali de segundo plano, é uma coisa que as pessoas estão falando, estão comentando, né? E eu sempre faço questão de falar de futebol feminino na minha roda de amigos, sabe? Na minha roda de conversas, assim, está conversando sobre algum assunto e tal, eu falo, caramba, vocês viram o jogo ontem do, sei lá, Santos e Ferroviária? Aí, que Santos e Ferroviária? Eu falei, não, futebol feminino, pô. Teve gol lá da fulana. Eu sempre faço questão de colocar isso na roda de conversa pro pessoal saber, pô, tá aí, ó, tá acontecendo, tá em todo lugar, tá passando, entendeu? Tá sendo transmitido. Então é uma coisa que é bom a gente tocar nesses assuntos de forma recorrente para o pessoal entender que, cara, tá acontecendo, né? Não, acho que é essencial. Eu brinco aqui em casa, eu tô levando o futebol feminino, porque, obviamente, o meu pai, o meu avô, que são pessoas que acompanham o futebol diariamente, que estão ali naquele meio, eles consomem muito futebol masculino. Então, assim, não é questão que eu não gosto. Eu gosto, eu amo, sou apaixonada pelo meu time, enfim. Não preciso colocar muito de que eu gosto do futebol masculino, tanto que eu comecei, obviamente, com os dois, com o futebol feminino e o futebol masculino. Mas, no final das contas, eu tento falar pra minha mãe, tipo, olha, mãe, minha mãe não sabe nada de futebol, mas eu tento falar, mãe, fulano de tal ganhou, olha o Corinthians como tá jogando. Então, assim, eu conto tudo pra eles, eu tento deixar eles um pouco inteirados, e a questão de você gostando ou não, você vai ter que escutar sobre o futebol feminino, pelo menos a minha roda de amigos é assim. Como hoje eu tô aqui em São Paulo, tô nesse meio, eu acabo tendo muito contato com pessoas desse meio, então é muito fácil, é muito gostoso, porque você chega, você consegue discutir com uma pessoa, não discutir, obviamente, de uma forma negativa, mas discutir sobre o futebol feminino, a evolução, sobre o que tá acontecendo, sobre as jogadoras, quem errou, quem acertou. Isso é legal, porque quando você vai conversar com uma pessoa que não tem conhecimento nenhum, acaba sendo muito difícil. Então, sim, também tento a todo momento colocar dentro do meu cotidiano, sempre tô falando, sempre tô mostrando. Existem pessoas ali no trabalho que elas têm um pouco mais de resistência, porque como eu trabalho numa emissora que, infelizmente, não fala muito sobre futebol feminino também, eu acabo tendo 2, 3 opções ali pra falar sobre os jogos e acaba sendo difícil, sabe? Eu gosto muito de futebol feminino, eu tento introduzir em todos os momentos possíveis, então saiu agora o Paulistão Feminino, as regras eu mandei pra minha chefe, oi, podemos escrever sobre isso? Porque pra mim é importante e ela sabe disso, ela gosta disso, então eu sempre tento trazer um pouquinho mais do futebol feminino pro meu emprego, mas quando eu tô 100% aqui no IG, aí é outra coisa, aí é 100% futebol feminino e é uma maravilha. Eu sempre me torno outra pessoa ao falar sobre futebol feminino, porque dá muita diferença na vida, é muito calmo, é muito tranquilo, é muito satisfatório você estar ali nesse meio e ver que existem pessoas de verdade que conseguem também conversar sobre isso como pessoas que admiram o esporte incompleto. Então, acredito que o esporte de mulheres ele tem que ser muito valorizado porque é muito importante. Sim. E você trabalha, vi pelo seu perfil, que você é redatora da Band Esportes, né? Como é que é trabalhar lá? Como é que é o seu dia a dia? Ai, meu dia a dia é maravilhoso. Eu sou muito fã da escrita desde de criança. Eu sempre escrevi muito, falei muito. Então, eu tô ali naquele dia a dia. Obviamente, eu ainda sou só estagiário, mas se Deus quiser, esse cenário vai mudar em breve. Tô torcendo muito pra que eu tenha o meu espacinho ali. Mas é incrível trabalhar no Band Esportes. É um lugar maravilhoso. A redação é incrível, a minha chefe é incrível. E a gente trabalha, obviamente, com o dia a dia de todos os esportes. Então, quando eu entrei lá, eu sabia sobre futebol, Fórmula 1, que eu sou muito fã. Mas depois que eu entrei mesmo, pisei na redação, a minha chefe falou, a gente fala sobre tudo. Então, hoje eu acompanho tênis, eu acompanho até golfe, se deixar. Tive uma experiência incrível com o skate. Fui fazer a cobertura da LSL e no final do ano, e assim, ver a Raíssa Leal, me emocionei muito. Ver o esporte mesmo ali de uma forma totalmente diferente do que eu tô acostumada,
me deixou muito fã. Então hoje sou muito fã de hóquei também, o pessoal dá até risada, fala, meu Deus, é um futebol totalmente norte-americano, canadense. Eu falo, eu amo, sou apaixonada, inclusive meu time joga hoje, mas eu aprendi mesmo, eu entrei ali pra mudar a minha vida, mudou totalmente o meu dia a dia, a minha rotina, não só pelo emprego, mas como fã de esporte e profissional também. Da hora, Gabi. Gabi, muito obrigado, cara, pelo seu tempo, né, nesse sabadão. Pra quem não sabe, a gente tá gravando isso no sábado, amanhã, aqui em Rio Branco, mas aí pra Gabi já é quase a hora do almoço, né? Então eu queria agradecer demais pela presença aqui e relembrar pra galera, né, que no final do ano passado, em dezembro, eu trouxe só pessoas que cobrem futebol feminino. E eu tô sempre trazendo pessoas que cobrem futebol feminino, que eu acho importante conversar com essas pessoas e dar mais visibilidade para quem cobre futebol feminino, para quem trabalha com futebol feminino, para quem joga no futebol feminino também. Queria muito trazer algumas jogadoras aqui. Estou em contato com algumas e espero que em breve trazer para ouvir também o lado delas. E aqui é um lugar que jornalistas, pessoas que trabalham com comunicação sempre vão ter espaço. E eu queria agradecer enormemente pelo seu tempo. E o final do programa eu sempre brinco que é o lugar de fala do convidado, né? É o lugar onde o convidado pode falar o que quiser, falar alguma coisa que eu talvez não tenha perguntado, né? Porque ficou claro que não é uma entrevista, é um bate-papo. Como todo bate-papo, a conversa flui e vai pra onde tem que ir. Então, Gabi, fica à vontade mais uma vez. Obrigado. Eu que agradeço, fiquei muito feliz pelo convite, gosto muito de falar, acho que todo mundo percebeu isso. E eu só queria agradecer mesmo, fico muito feliz de a gente ter esse espaço. Acredito que tanto o esporte de mulheres como a própria imprensa feminina precisa ter um pouco mais de espaço também, a gente precisa ser levada mais a sério, e acho que isso pra mim é incrível, participar de um podcast que eu tô sendo entrevistada e eu posso falar muito bem do que eu sei, do que eu conheço, das minhas oportunidades, e é só isso mesmo. Fiquei muito feliz pelo convite e quero, obviamente, que todo mundo siga o podcast, todo mundo aproveite pra ficar ligado com o futebol feminino, porque ainda tem muita coisa pra acontecer e o ano só tá começando. Da hora, Gabi. Até a próxima.